Oh, oh, oh. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao canal Espelho d'Água Produções Oficial. Esse é o nosso Bora Prosear. Antes de trazer a minha convidada da noite, queria passar aqueles recadinhos básicos, né? Quem é novo por aqui, se inscreva no canal, curta nosso vídeo, deixe seu comentário, acione a sinetinha, e mais que isso tudo, né, convide os amigos, convide a família, convide a todos para curtir o nosso canal e se deliciar com a produção artística, né, da Espelho d'Água. Aqui a gente tem sempre muita música boa, boa prosa e muita arte. O mais importante de tudo é que a gente pode, através da Espelho d'Água, divulgar a arte e a cultura brasileira. Então, deliciem-se com a nossa produção. Hoje é quarta-feira, é dia de Bora Prosear. E para essa prosa de hoje, eu trago a nossa querida violinista Ana de Oliveira, que foi uma das participantes do nosso Festival Mulheres em Pauta. A Ana é violinista, ela é espala da Orquestra Sinfônica da UF. Além disso, ela é mestre em música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e integrante do renomado Trio Poeli. Durante a pandemia, a Ana produziu um CD e um livro. A gente vai saber mais detalhes sobre isso. Em 2019, peraí, vamos falar direitinho, né? O CD chama-se Dragão dos Olhos Amarelos e o livro O Violino na Música Contemporânea Brasileira. Em 2019, em duo com o violonista Sérgio Ferraz, eles gravaram e lançaram o primeiro CD do duo, Carta de Amor e Outras Histórias. Ana de Oliveira, bora prosear? Bora, Crica, boa noite. Tudo bem Seja com você? bem-vinda. Tudo jóia. Muito obrigada. Uma grande alegria estar aqui hoje. Se tiver um barulho agora, porque agora às 8 horas eram vivas, né, ao Paulo Gustavo e as vítimas de Covid, então estava, nesse momento, muitos aplausos aqui. Aplausos aqui também. Na minha vizinhança. Né? E aí, agora emenda obrigada com pelo fora convite, Bolsonaro. Esse é às 8h30. Ai, uma grande alegria estar aqui, Crica. Obrigada. Vamos lá, Ana. Para a gente começar a nossa prosa, vamos só puxar um fiozinho, né? Assim, da onde você veio, para onde você vai, aonde você está. Né? Então, quero saber como a música aconteceu na sua vida, né? E por que a escolha pelo violino? Eu sou natural de São Paulo e eu tive a sorte de... Meu pai é um grande amante de música, né? Sempre gostou, ele próprio estudou um pouquinho de violino quando era jovem, mas sempre, basicamente, ouviu muita música. Hoje em dia ele é luthier de instrumentos de cordas, mas... Então sempre ouviu muita música. E então eu, desde muito pequenininha, sempre ouvi música em casa, né? E aos 5 anos de idade, eu me lembro de ouvir uma música que me fascinou, eu me lembro até do que eu senti, que eu não sei descrever, quanto aquilo me preencheu de emoção, assim, quando eu ouvi. E era uma música, perguntei o que era com 5 anos, era um violino, tocando o concerto de Brahms, que eu descobri mais tarde o que era, lembrando e perguntando ao meu pai também. Então foi assim que eu cheguei ao violino, e a música sempre foi o fio condutor da minha vida. Eu, durante muitos anos, também fiz dança, eu sempre amava fazer, mas foi a música sempre o fio condutor.
Então, eu venho de São Paulo e comecei a tocar muito cedo. E, por coincidência, hoje, eu até procurei aqui para poder mostrar, eu não consegui. A minha primeira aula de violino foi em 5 de maio de 1972, aos 5 anos de idade. Eu nasci em 1967. Então, hoje, são 49 anos da minha primeira aula de violino. Né? E também comemorando que tomei minha primeira dose de vacina por ter entrado no grupo prioritário de profissionais da educação também, né? Então, tem muito assunto para a gente prosear aqui hoje. O áudio. Eu não estou ouvindo o áudio. Não, é que eu Agora. esqueço. Eu corto o microfone para não atrapalhar e esqueço de essa porcaria. E eu achando que é minha internet. Mas então, assim, você começa pequenininha na música, né? E aí, bom, com 5 anos de idade é muito pequenininho. Você vai estudando, vai descobrindo, né, compositores, repertório, e mergulha na música de concerto, e ou você experimenta, mesmo com o violino, outros instrumentos e outras músicas? Crica, eu tive uma formação muito rígida, né? A minha primeira professora de violino, a dona Lola Benda, uma suíça alemã, era uma professora excelente, uma pessoa adorável, mas muito rígida. Então, mesmo criança, então eu sempre tive essa formação básica muito germânica, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito curiosa, fui uma adolescente extremamente rebelde, né? Então eu sempre tive interesse por música de diferentes maneiras, né? Sempre ouvi vários tipos de música, mas profissionalmente até um determinado momento sempre atuei mais com a música de concerto. Outros instrumentos eu aprendi um pouco, piano um pouco, clarineta um pouco, trompa um pouco, mas não num ponto muito pouco na realidade, só para ter uma noção. E mesmo assim não tenho noção de como se toca. Assim, o violino também é um instrumento como todos, mas eu me dediquei sempre de corpo e alma ao violino, né? Uma especialização, né, muito forte aí no caso. E uma coisa eu sempre soube, porque esse período todo da minha adolescência foram os anos 80, né? A gente não tinha internet, nada disso. E o meio musical brasileiro na época era, assim, bastante mais... Tinha os seus expoentes, tudo, mas muito diferente do que hoje em dia. Então eu sempre soube, desde muito cedo, que eu queria sair do Brasil em algum momento, né? Então eu fiz isso também bastante cedo e fiquei muito tempo fora do Brasil, estudando e, mais do que tudo, vivenciando, né, a terra de origem dessa música de concerto que eu também fazia. E fui ter o desejo mais forte de tudo e buscar mais a música brasileira, curiosamente, nesse período estando fora, mais do que antes, né? Então, e de um tempo da minha carreira para cá, eu me dedico muito à música brasileira, seja ela como for, de concerto também, né? Fiz várias estreias brasileiras e gravei vários CDs com o próprio Trio Poeli, que você mencionou, de música brasileira. Tem um trabalho que é concerto de música brasileira. Eu, no meu CD, as minhas improvisações, em algum momento, podem ir para a música contemporânea, mas todas elas, em algum momento, vêm para o Brasil, né? Então, assim, na verdade, eu sou uma mistura disso tudo, né? Isso é bom, né? Porque a diversidade é sempre saudável, né? Assim, você ampliar os horizontes. Você falou aí da educação rígida. Você passou, acho que 9 anos da sua vida na Alemanha, né? Se aprimorando, estudando. Conta um pouquinho mais dessa experiência. Tenho curiosidade de saber, claro, que a gente está falando, né, de um outro mundo, a gente está falando de 20, né? Essa sua experiência foi no mundo analógico, né? A gente escrevia carta, a gente
para fazer uma ligação interurbana, no Brasil já era difícil, imagina internacional, né? Então, assim, como é que foi essa experiência de viver num outro país, aí uma experiência mais pessoal e uma experiência profissional e como estudante de música e musicista, né? E como é que era essa vivência da arte na Alemanha, né? Que plateia era essa? Há diferenças? Sim, as diferenças culturais, né? Eu vou voltar um pouquinho atrás. Foi uma experiência extremamente enriquecedora, embora ela é feita, repleta de momentos muito difíceis, de muita solidão, de muitas dificuldades realmente, porque eu fui muito cedo, eu fui com uma passagem de ida e tinha assim dois professores que eu já tinha feito contato. Se você me pergunta como, eu não sei, mas eram professores famosos lá e provavelmente via carta, né? Cartas. Eu tenho muitas cartas que eu troquei com minha família, com os meus amigos na época. Eu guardo essas cartas. E o que então foi uma experiência, foi primeiro um pouco assim, eu me lembro da primeira noite que eu cheguei e estava na primeira casa que eu morei só, assim, a hora que eu olhei para o teto e me dei conta que eu estava sozinha lá, sem passagem de ida, e eu tinha que me submeter a uma prova de admissão, né? Dependia desse resultado para eu ficar ou não, e esse resultado sendo positivo, eu teria uma bolsa de estudos da Fundação Vitae. Se esse resultado fosse negativo, eu nem considerei essa possibilidade na época. Eu também era e sou, né? Só estou mais velha, um pouco muito corajosa, então não tinha também medo, tive consciência de que eu estava ali. E foi muito. Eu me lembro que em São Paulo, na época, eu era assim como uma estrelinha, jovem talento, essas coisas, a gente fica se achando aquela coisa. E eu cheguei lá, eu comecei a ouvir as pessoas na prova, e acho que a gente se confronta primeiro. Hoje em dia isso melhorou muito com esse mundo digital, de alguma maneira. Eu acho que o Brasil evoluiu muito, mas na época, assim, o nível médio dos violinistas, das cordas friccionadas, era muito mais alto fora do... Aqui no Brasil era mais baixo, digamos assim, e então essa diferença era muito grande. Mas ainda bem, eu fui aprovada e fiquei, ganhei a bolsa, tive essa bolsa por 2 anos e depois eu trabalhei. Entrei no mercado, digamos assim, toquei muitos anos numa orquestra de câmara itinerante, a Heidelberger Kammer Orchestra. Depois de um período lá, eu nunca tive emprego fixo, digamos assim, em orquestra e tudo. Naquela época, eu não queria tocar em orquestra sinfônica. Eu achava o ambiente de orquestra sinfônica, principalmente na Alemanha, muito tenso. Então, assim, o meu lance sempre era música de câmara. Em um determinado momento, sim, que foi até no começo de um mestrado que eu iniciei lá e não concluí, eu comecei a trabalhar com improvisação livre e tomar outros rumos, né? Como sempre me interessei. E isso, então eu me formei lá, como eu te disse, não foi fácil. E teve um momento muito difícil, eu perdi minha mãe enquanto eu estava lá, por exemplo. Caramba! Eu consegui chegar correndo, ainda foi bem difícil. Então, eu era muito jovem, também foi muito complicado. Mas me formei, e lá, bem, eu cheguei a ficar 4 anos sem pisar no Brasil, né? O que foi uma experiência muito curiosa. Eu, nos últimos tempos, eu pensava em alemão, né? E foi aí, eu me lembro que eu estava numa turnê, eu lembro que eu estava na Finlândia, numa turnê com essa orquestra de câmara, e a gente, óbvio, estava em turnê, dividia quarto na pousada. A minha colega de quarto, no dia seguinte, nossa, você falou a noite inteira. Eu falei, né? Eu falei, mas você não entendeu nada, é o que eu falei, espero, né? Cara, agora que eu entendi, eu falei dormindo em alemão. Você sabe que ali me caiu uma ficha, que eu falei, gente, isso não é saudável. Assim, não que não seja saudável falar alemão, é maravilhoso, mas eu me senti muito distante da minha raiz, das minhas raízes, da minha terra, né? Isso ali me caiu a ficha, o quão distante eu estava, e o quão aquilo, de alguma maneira, também me incomodava, e eu não percebia, né? Eu acho que talvez pelas próprias dificuldades do dia a dia. A questão do clima também chega uma hora, por menos eu sou de São Paulo, né?
de um lugar tão tropical no Brasil, digamos assim, sou muito urbana, mas essa questão do clima chega um momento, depois de tanto tempo, que é muito tempo de frio, né? E chegou uma hora que eu também pensei para mim, eu achei que, assim, com a minha experiência, o que eu sei fazer, que eu, assim, poderia desenvolver uma carreira que fosse me satisfazer mais aqui no Brasil. Porque naquela altura, na Alemanha, se eu entrasse numa orquestra categoria A, todos os meus colegas só falavam disso, de categoria de orquestra, essas coisas. E eu estava interessada em música, em fazer, em criar, em arte, em música de câmara, em projetos. O projeto era diferente na época do que a gente denomina hoje, né? Então, assim, me sentia distante dessa realidade. Eu comecei a observar, gente, a minha maior realização aqui, profissionalmente, vai ser entrar numa dessas grandes orquestras. E eu não estou diminuindo isso, entenda bem. Isso é um grande mérito, é muito difícil alcançar isso. Eu não sei se eu alcançaria, provavelmente alcançaria se eu quisesse, mas era uma coisa que não era esse o caminho que eu achava que eu tinha que tomar. Então, eu acho que aqui no Brasil eu podia compartilhar mais meu conhecimento, ir um pouco para esse lado da formação também. Achei que tinha mais espaço para criativo ainda, né? E para colaborar mesmo com o meio de música de concerto, ou de música brasileira, ou de música instrumental. Né? Então, daí tomei essa decisão e voltei para cá. E a curiosidade é que daí que eu não podia pegar um avião e voltar com uma simples passagem de vinda, eu voltei de navio para o Brasil também. Então foi uma viagem de 13 dias. Foi muito legal. Eu tinha receio que meu corpo chegasse rápido e meu espírito não chegasse. Não chegasse. Então eu cheguei inteira aqui, muito emocionada, né? Foi uma experiência muito linda também. E foi uma conclusão de uma fase da minha vida. É muito emocionante. 13 dias no mar. Foi uma coisa assim que eu juntei o útil ao agradável, porque uma mudança, uma passagem de avião na época era muito cara também. Muito cara. Eu tinha mudança, eu tinha livros, partituras, instrumentos. Quer dizer, não chegava a ter móveis, essa coisa, mas tinha objetos, então era uma mudança. Né? Se eu pagasse para mudar, assim, enfim, como nesse navio, que era um navio cargueiro, eu podia trazer 100 quilos como bagagem pessoal. Se você me perguntar como eu pus as minhas coisas para dentro do navio, eu não sei até hoje. Eu cheguei em Gênova, era um navio italiano, uns amigos meus me levaram de furgão. Eu cheguei em Gênova e o navio sairia de Gênova. E eu lá com os meus livros, eu ainda trouxe livros de um amigo que fez doutorado em filosofia lá em Freiburg. E me deixaram lá, foram embora, e fiquei sabendo que o navio ia sair de Livorno. O navio não chegava. Eu falei, mas não posso ir para um hotel. Eu não sei como, mas se resolveu tudo. Eu embarquei no navio e, assim, cada passo, né, no mar era uma história, porque primeiro sai do Mediterrâneo, vai ali o Golfo de Leone, que tem muita turbulência. Depois você passa Gibraltar, que você está entre os dois mundos, e chega uma hora que é mar aberto, né? E onde você só tem horizontes. Só então, água e céu, né? E assim, eu ficava muito emocionada sempre. E eu me lembro que eu cheguei, e outra coisa que é curiosa, você não é assim, que nem você chega dia tal, às tal hora. Depende muito, né? Então, aproximadamente a chegada. Eles falam, só quando está chegando mesmo que você sabe que vai chegar no tal dia, que pode durar um dia mais, um dia menos, também pode, dependendo da carga, tem escala em algum lugar ou não. Então, assim, é realmente uma aventura, uma coisa que você só tem horizontes na tua frente. E isso foi muito bom para mim. E eu cheguei no Rio de Janeiro por volta das 5 e poucas da manhã. Era um amanhecer, nessa Bahia maravilhosa, toda vermelha. Daí, assim, foi muito emocionante. Cheguei muito chorando, as pessoas, mas você não está feliz? Eu falei, pois é, estou chorando de alegria, né? De felicidade. E daí, de felicidade. Acho que essa chegada até no Rio me influenciou muito, porque eu fui para São Paulo, minha terra de origem, e um pouco tempo depois eu voltei e vim morar no Rio de Janeiro. Me estabeleci aqui, né? Ingressei à Orquestra Sinfônica Brasileira na época e fui membro da OSB por 13 anos, né? 13 anos na OSB, né? Dos quais
quase aproximadamente 10, com uma pausa no meio, eu fui espala da orquestra também, né? Então, também foi uma vivência muito intensa, né? Seria legal a gente fazer um parênteses aqui e explicar, né, para o nosso público o que é ser um espala de uma orquestra. Então, spalla é ombro em italiano, a spalla, né? Então, para quem já foi a um concerto, já viu, e se pergunta por que tem sempre um ou uma violinista que chegam depois de todo mundo, e todo mundo aplaude, agradece e dá a mão para o maestro, quem o maestro cumprimenta. O spalla é o representante artístico e político da orquestra, digamos assim. Depois do maestro seria a máxima autoridade da orquestra ali, tanto artística quanto política. É o maior líder ali. E também é chefe de naipe dos primeiros violinos. O Spalla também tem essa função, né? Também é líder das cordas, e o equivalente ao Spalla no sopro seria o primeiro oboé, que quando você observem, né, quando forem a um concerto, espero que em breve presencialmente ou por enquanto no YouTube, que o Spalla entra, pede um Lá, o primeiro oboé dá um Lá, que é a nota com a qual se afina a orquestra, e daí se afina a orquestra, cada orquestra tem seus mecanismos de afinação, cada Spalla pode ter o seu, se tem esse espaço também dentro da instituição, e por fim entra o maestro, aplaude-se, cumprimenta o Spalla e o concerto pode começar. É todo um ritual, né? E de entonação da orquestra, digamos assim. Então, o Spalla é o representante dos músicos artístico, político, ele representa o maestro perante os músicos e representa os músicos perante o maestro. Então, é um cargo bastante complexo. Uma responsabilidade muito grande, né? É muito grande. Acho que para ser um Spalla da orquestra, ser um ótimo violinista é um dos requisitos, né? Não basta ser um violinista excelente ou o que for. Realmente você tem todo características, né, de liderança, etc., que são inerentes ao cargo, né? Sim. E como pensar, né? A gente está aqui falando da orquestra, dessa estrutura da orquestra, assim, dá para pensar uma orquestra em plena pandemia? Dá, é muito complicado, né, Krika? Porque fica essa situação do São vídeo tantas mosaico, pessoas, o evento, né? mas são muitas pessoas. Então, assim, um concerto sinfônico só se pode se pensar se a orquestra estiver presente, se não for possível público ainda, e realmente uma gravação, porque senão isso é dissolvido e a maneira de se realizar é muito diferente, né? Porque a gente fez, é importante que a orquestra esteja presente de qualquer maneira, mas para se fazer esse concerto físico, mesmo que sem público ainda, tem que haver uma infraestrutura que permita todas as normas de segurança. E nem todas as orquestras no Brasil, agora falando, têm essas condições, né? Essas condições. Então, é complicado. E os videomosaicos têm uma limitação muito grande. E é muito... não tem... né? Então, fica muito complicada a situação de uma orquestra, de determinado tipo de música, né? Durante a pandemia. É verdade. Realmente, essa situação está se estendendo. É terrível, assim. Eu não vim aqui para prosear sobre coisas ruins, nem reclamar de nada, mas a nossa atuação, para espaços e tudo mais, né? Eu acho que tem muito músico em situação de calamidade, assim, e a classe artística como um todo está sofrendo muito, não só na pandemia, e também pela nossa gestão, né? Essa Secretaria de Cultura, o que isso virou, o Ministério da Cultura. Então, assim, muito complicada a situação. Agora, as orquestras estão sobrevivendo e fazendo o que podem, né? Cada qual com suas possibilidades, né? Então, a USESP tem feito concertos transmitidos, alguns eu acho que tem público. A Filarmônica de Minas, acho que sim também. Daí, quando o cerco se fecha, a pandemia se agrava, eles suspendem. Algumas orquestras da USN também, a gente fez videomosaicos, a gente tem várias ações, né? E reproduzindo gravações que a orquestra já fez de concertos ao vivo. Tem um lado bom disso, buscando um lado bom nas coisas, é que as pessoas, a criatividade teve que ser exercida
intensamente durante essa pandemia, porque chega uma hora que não tem caminho, né? Não dá para ficar parado, deprimido e reclamando. Então, as pessoas tiveram também, de alguma maneira, que exercer sua criatividade, e isso no ambiente orquestral é muito bom, porque abre novas portas e possibilidades. Às vezes a questão da orquestra é um pouco engessada. Então, eu acho que a hora que voltar, né, essa vida digital vai continuar, as pessoas vão ter mais experiência nisso, eu acho que assim, os conteúdos serão muito enriquecidos. Agora, eu não vejo a hora que volta. Quero ver ao vivo, tocar com as pessoas. Palco, né? Ao vivo, Teatro público, calor, tudo que isso. saudade. Pelo menos o nosso festivalzinho deu um respirozinho, né? Dentro do teatro, sem público, mas pelo menos a gente estava ali sentindo aquele cheiro do teatro, né? Foi um grande festival, não achei festivalzinho, não. Foi um festival muito bonito. Acho que assim, as mulheres na música é muito importante se colocar isso cada vez mais, né? A presença forte da mulher nas orquestras, isso é muito latente também. Tem até no Rio tem uma orquestra só de mulheres, mas você vê nas orquestras mais tradicionais cada vez mais presença feminina e também maestrinas, né? A qualidade técnica com que foi realizado o Festival Mulheres em Pauta. Foi impecável, assim. Eu agradeço que eu estou com vídeos lindos também para o meu material, para o meu YouTube. Foi tudo muito bom. Aquele teatro é uma graça, né? É delicioso, muito aconchegante. Eu adoro aquele teatro também. Tem um ambiente muito bom. Foi excelente. Foi um festivalzão. Assim, espero que o ano que vem tenha de novo Mulheres em Pauta. Vai ter, com certeza. De algum jeito a gente vai dar. Tem que estar na agenda da internet, na agenda da cidade. Da cidade, vamos marcar, não é assim? É importante essa presença. E vamos agora, a gente saiu da Alemanha, você pegou o navio, chegou no Brasil, né, parada no Rio, foi a São Paulo e voltou para o Rio, né? Exato. Chegando aqui no Rio, você foi direto para a USB. Como é que fica o mestrado no meio do caminho? Desculpe, falhou o áudio, Crica. Você pode responder a pergunta? O mestrado, você faz logo que você chega ou isso demanda um tempo ainda? Não, demandou um tempo. Na realidade, eu comecei o mestrado na Alemanha, mas eu interrompi, porque assim foi um momento que eu quis parar de ter vivências acadêmicas, né? Então eu interrompi, enfim, por vários motivos eu resolvi interromper e não concluir. E eu terminei meu mestrado, resumindo, para não falar muito, em 2018. Eu fiz o mestrado na Unirio, mestrado profissional em ensino das práticas musicais, né? Apliquei minha experiência, então eu fiz o mestrado mais madura e concluí, assim, era uma espécie, não vou dizer uma frustração, que eu não conduzo minha vida com esse tipo de sentimento, mas assim, eu me realizei, ficou uma lacuna ali, eu não gosto de começar uma coisa e não acabar. E não terminar. Então, você embarca no navio e você chega em algum lugar. Então, foi uma conclusão daquela história até, foi uma realização. E eu, nesse ano, concluí com o trabalho. O mestrado profissional é muito interessante, porque você aplica, ele não tem um valor menor acadêmico do que o mestrado acadêmico normal, né? Mas ele tem uma abordagem mais prática, né? Então, assim, por um lado é bastante difícil, porque você tem um pouquinho menos dessas matérias mais teóricas, assim, mas em computação você tem muitas outras coisas muito práticas. Então, a ideia dele é que você crie trabalhos de acordo com a sua experiência, seja ela pedagógica ou o que for. Então, eu criei um livro que é um trabalho que existia uma lacuna. Eu já tinha uma experiência com isso, um interesse, e observei essa lacuna no material de técnicas estendidas para violino, ou seja, técnicas para se tocar música contemporânea.
Então, muito daquilo que a gente ouve, vai ouvir um conceito de música contemporânea, aquele efeito, aquilo ali, mas às vezes tem uma técnica para se realizar aquilo, não é aleatório. Algumas coisas podem ser aleatórias, mas muitas coisas não são aleatórias. Então, eu criei esse livro, quer dizer, eu criei esse trabalho, que durante a pandemia, eu vou fazer isso virar um livro, né? Que foi um meio de transformar meu conhecimento, criar e produzir, né, alguma coisa. E fiz o livro, consegui fazer. Ele está sediado no Clube de Autores. E eu penso numa continuação, na realidade, porque o material é muito extenso. Embora eu tenha me limitado à música brasileira, música para violino solo, de câmara, não entrei em música orquestral, só poucos exemplos. O material é muito extenso. Agora, depois que eu terminei o livro, eu recebi muitas obras de compositores me estimulando a continuar também. Então, eu já penso numa continuação. Mas que bom. Preciso descansar um pouquinho dessa pandemia e daí eu vou continuar. E penso também numa extensão nas multimídias. Começou o Fora Bolsonaro aqui agora. Se vocês ouvirem gritos, é disso que se trata. São 8h30, provavelmente. Começou aqui é muito forte, o nosso bairro é muito forte, o Bolsonaro, né? Que a gente mora no mesmo bairro. E, aqui, ó, estão ouvindo? Aqui está direto. Então é isso, eu aproveitei e criei esse livro. Você pegou, então, a sua tese e transformou num livro. O mestrado profissional, ele tem uma abordagem que o seu resultado do curso não é uma dissertação, é um produto. Eles têm essa abordagem diferente. Então, o livro é o produto do seu mestrado. Exato, que não deixa de ser a minha dissertação, só que tem uma característica mais prática do que uma dissertação, né? A maioria de dissertações, assim. Então, já saiu como um produto. Só que para transformar num livro e comercializar, eu tive que fazer várias adaptações, além de criar capa, etc. e tal, diagramação, correção dos textos. Então, teve toda uma equipe que trabalhou comigo nesse livro. E eu fiz, para fazer o livro e o CD, uma campanha de financiamento coletivo, porque também os meus recursos ficaram muito escassos. A gente acha que gastou menos nessa pandemia, mas, enfim, eu não vejo onde que se gastou menos, talvez só de transporte, uma inflação grande e, assim, a gente não teve trabalho, né, extra, nada disso. Então, realmente, muito difícil. Então, eu fiz, não teria como eu mesma financiar, não tinha condições para isso. E também embarquei, que eu nunca tinha feito, um financiamento coletivo, né? E como é que foi essa experiência, assim? A gente aqui no país tem muito essa prática de coletividade, né? Claro que já existe há muito tempo, né, o financiamento coletivo, mas ainda não é uma prática muito, muito forte, pelo menos cada vez mais, né? Eu vejo campanhas assim. O que eu vejo é que, assim, eu no começo, para mim, foi um pouco uma superação. Eu fiquei refletindo como que eu vou fazer, daí eu olhei plataformas de financiamento, daí resolvi não, fiquei na dúvida como, quase desisti de fazer. Inclusive o CD, eu gravei ele um pouco antes de começar a pandemia. Eu não imaginava o que ia acontecer quando eu gravei esse CD, né? Então, daí eu comecei a estudar daí um pouco mais o assunto, eu me superei, porque assim, isso requer uma dedicação exclusiva, requer pedir, né, se expor, pedindo coisas que isso para mim não é fácil, não é fácil isso, né, uma exposição diferente, eu não estou me expondo no palco com violino, estou me expondo na internet, entre aspas, pedindo uma colaboração para as pessoas, né, mas estou dando algo em troca também, são recompensas. Então, estudando bastante as plataformas, eu escolhi uma que é especializada em música, é pequena, onde eu pude ter um contato muito próximo com os gestores dessa plataforma, os criadores dela. Então, isso me ajudou muito e realmente aprendi muito. Eu interagi em redes sociais, mas depois dessa campanha eu interajo muito mais. Praticamente virou uma obrigação quase todo dia postar alguma coisa. E hoje em dia já não vive sem isso, né? Sim. Então, eu tinha uma certa resistência, eu acho que isso foi uma evolução.
E você também se aproxima do público. Quantas pessoas não se contentaram quando depois receberam um CD e se manifestaram, agradeceram, tiveram prazer. Depois eu recebi e-mails que uma alegria ter podido contribuir. Então, assim, foi uma experiência muito Olha que bonita, com muito trabalho, muita exposição e muita colaboração. Desde pessoas que fizeram vídeos me recomendando, amigos e colegas, né? Tive pessoas incríveis que participaram, colaborando assim comigo, até cada contribuição, desde a contribuição menor até a maior, assim, foi muito enriquecedor. E eu fiz tudo bastante. Depois enviar os CDs da parte de produção, né, muito intensa também. Cada CD foi autografado, cada CD foi desinfetado, eu tirei o plástico, pus outros, desinfetei. Então eu fiquei dias depois, até no meu Facebook tem as fotos lá, por tudo no correio, alguns eu entreguei em mãos, mas a maioria foi por correio ou de outra maneira, né? Então foi um grande trabalho que eu fiz, aprendi muito, um grande no sentido de tamanho mesmo, de muita coisa para fazer. Aprendi muito, e acho que isso me ajudou a me situar um pouco melhor nesse mundo hoje digital. E me ajudou também a passar a pandemia com outras coisas na cabeça, né? Sabendo, consciente das dificuldades, das tristezas, tudo de terrível que teve nesse ano, mas consciente de que eu posso fazer algo que traga algo bom, não só para mim, obviamente, como para as pessoas, dentro do que eu sei fazer, né, Krika? Então, eu acho que aí eu tive sucesso, sim. Fiz um CD que eu sou muito orgulhosa dele, e do livro também. E me ajudou a me inserir nesse mundo digital. Ainda falta muito para aprender, mas uma coisa, vamos no nosso tempo. Por partes, né? Exato, vamos como Jack, vamos por partes. Me conta, então, já que a gente está aqui num momento de pandemia criativa e de novas descobertas e novos caminhos, conta um pouquinho do novo disco que você fez de violino solo. Como é que é isso, né? A gente sempre violino como parte de alguma coisa. E aí você vem e nos traz um CD onde apresenta o violino estrela, né? Então, como é isso? É um risco muito grande, né? Na realidade, existe um repertório para violino solo, Bach, começando por Bach. A gente tem Paganini, a gente tem Isaí, Prokofiev, tem várias sonatas do repertório de concerto. Há uma vasta obra para violino solo na literatura brasileira também. Só que esse disco ele é uma consequência do Carta de Amor e Outras Histórias, de alguma maneira. E eu terminei o ano de 2019 com... Esse disco já era uma ideia, um desejo, um sonho. Só que, assim, final de 2019, para mim, começo de 2020, isso, se tornou quase impossível não fazê-lo, né? Assim, foi assim, eu tenho que fazer esse disco, né? E daí eu também... não imaginava, estava começando a se falar em Covid, nunca imaginei que a gente ia ter essa situação. Sim. Fiz o contato, eu sou amiga do André Mermari, que eu sou fã dele também, e ele tem um estúdio maravilhoso na Serra da Cantareira, perto de São Paulo, onde você pode ir. Eu passei um fim de semana lá, quer dizer, eu organizei tudo antes. E outra coisa nesse disco, não é somente violino solo, como eu criei as músicas instantaneamente. Então, o processo criativo foi um grande risco, uma grande experiência também que eu fiz comigo mesma e com tudo, né, como processo criativo, porque não é uma obra pré-escrita como tem a obra do Sérgio Ferraz, por exemplo, uma obra inédita, Bárbara, Dodecafoniana 1 e 2. Sérgio é o músico com quem eu tenho o duo, né, que a gente fez o CD Carta de Amor e Outras Histórias. Tem uma obra do Isaí, que é um violinista do início do século XX, um violinista belga, que foi um grande pedagogo também, foi professor da Paulina D'Ambrosio, que foi a nossa violinista mor, né? E no início também tem obras do Villa-Lobos dedicadas a ela e tudo. Então, Sérgio também é violinista. Você falou no início, ele é violinista e violonista também. Violonista. Isaí
Exato. Então, e a cadenza que eu já tinha escrito, que está no Carta de Amor, que eu escrevi para uma peça do Egberto Gismonti, com quem eu toquei muitas vezes, que é uma música dele que eu adoro, que se chama Eterna. Então, teve uma ocasião que eu toquei essa música na versão violino e orquestra de cordas, eu criei uma cadenza para isso. Então, eu toquei... Essas obras estavam pré-escritas, só que essas obras são praticamente 1/3 do CD. O resto eu improvisei livremente no estúdio. Uau, então, gente! Eu fiquei estudando, por exemplo, como eu posso ficar, né, estudando horas a sonata de Bach ou do Isaí, né, e ficar e apresentar, chegar lá e tocar o resultado desse estudo, daquele discurso já escrito. Eu estudei de outra maneira, né? É muito diferente. Então, pegava motivos que me vinham um dia. Por exemplo, ontem ou antes de ontem, eu postei uma das faixas, que é a faixa 4 do CD, que eu fiz para minha mãe. E é incrível, eu improvisei longamente sobre um motivo, e esse motivo era recorrente. Quando eu pensava na minha mãe, eu via esse motivo. Então, assim, como que eu estudei para fazer esse CD? Eu fui tocando, sempre mantendo a minha técnica em dia, né? Isso daí ninguém escapa disso. E, ao mesmo tempo, ao momento que eu estudaria um repertório habitual, eu comecei a estudar, a brincar com esses motivos, aonde isso me leva, aonde não me leva, e isso sem anotar. Eu não anotei nada antes. Tudo anotado na minha cabeça. Mas simplesmente um exercício criativo, e quando eu cheguei no estúdio, é para valer, né? Então, gravei primeiro as obras escritas para eu me ambientar, né? Me ambientar e soltar, e daí saí improvisando. O André me deixou super à vontade, até falou se quisesse ele saía, enfim. E fiquei 2 tardes lá gravando. Depois, na verdade, eu tenho um material enorme. Se eu quisesse, eu faria o Dragão 2, né? Como o que eu fiz depois, porque não terminou aí. Daí que começou praticamente também o processo criativo. Eu vim com todo esse material bruto para casa, eu já sabia as escritas eu queria deixar no CD, e eu fui ouvindo as faixas, porque eu terminava o improviso, já era uma faixa, não existe edição dentro de cada faixa. Cada faixa que está ali foi, de fato, um improviso, né? O que existiu foi, quando eu cheguei em casa, ouvir as faixas, os takes, as faixas. Não eram take da mesma coisa, porque eram improvisos. As obras escritas, eu praticamente usei o primeiro take, eu não editei, não fiquei repetindo. Eu não quis exercitar isso, a repetição. Eu quis exercitar outras coisas. E daí fiquei ouvindo, e daí, depois, ouvi muito, quase não fiz. Uma porcaria, não vou mais fazer nada, essa coisa. Eu resolvi fazer e montei uma história com aquelas faixas. Essa fica legal. Montei assim, como um quebra-cabeça, digamos assim, sonoro, né? E daí tomou a forma que tomou. A primeira, são 6 faixas, virou a Suíte Dragão dos Olhos Amarelos, que foi uma poesia que eu escrevi nesse navio que eu voltei para cá. Eu queria saber a história do nome. Todo mundo me pergunta esse nome, foi um sonho que eu tive muito forte, e depois eu vi uma imagem desse sonho no luar, no meio do mar, assim, foi muito forte. E daí eu escrevi, me veio um texto que está até no encarte do CD, e Dragão dos Olhos Amarelos. Então foi isso, daí eu criei essa suíte e depois os improvisos. Daí tinha uma que na hora eu já sabia que ia fazer, eu perdi um grande amigo naquela ocasião, o Antônio José Augusto, trompista, professor da UFRJ, musicólogo, doutor em História, diretor do Festival Vila Lobos, de todo o programa educativo. E o Antônio faleceu também um pouco antes, eu tenho um improviso para ele. Na realidade, eu exerci toda a afetividade musical, né? Seja nos afetos, no sentido musical deles, como no sentido humano mesmo dos afetos. Esse CD é um grande exercício dos afetos, é por aí, né? E muito bom. Para mim, mostrar esse lado criativo, que talvez eu tinha uma espécie de pudor de mostrar, e nesse aspecto o trabalho do Carta de Amor me ajudou muito a mostrar esse meu lado criativo. O Sérgio sempre foi um grande parceiro para estimular a minha criatividade. Os nossos ensaios intermináveis, assim. Então, assim, por isso também é uma consequência, para eu quebrar essa minha rigidez autocrítica, mostrar
né, que uma violinista com formação germânica de concerto, etc., pode ser criativa. É muito, para mim, era um Tem pouco uma esse coisa mal espaço realizada, né? também. Então abri uma nova porta, né, com esse CD, uma nova porta, que também não sei onde vai dar, mas estamos aí em exercício constante. O exercício é sempre, né? E as experiências, né? A possibilidade de novos caminhos, é isso, abrir espaço para a criatividade, para os afetos. E a pandemia não, E depois, né, desse lugar, a gente tem talvez um pouquinho mais de tempo para nos permitir experimentar o que no dia a dia a gente deixava para depois, né? Porque ocupava sem dúvida, né? o tempo, os vazios com outras coisas, né? E isso foi bem louco, Crica, porque quando eu comecei esse projeto, eu nem imaginava que ia ter esse isolamento, essa pandemia, nem nada. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 8 de março do ano passado, de 2020, né? Um dia anterior, eu tinha terminado a masterização do CD lá com o André. Então, assim, cheguei com o master do CD aqui. Veja bem, uma semana depois a gente ficou trancado aqui em casa, né? Então, foi muito surpreendente, porque daí veio toda essa elaboração também de vamos lançar esse CD, não, como que fica, né? Então, talvez eu também tive tempo para fazer essa campanha, etc e tal. Então, teve esse lado, né? Nesse sentido que você está, esse lado mais prático da coisa, né? Sim. Menos artístico, afetivo. Então... E conta um pouquinho para a gente desse duo com o Sérgio, né? Vocês lançaram em 2019 o Cartas de Amor, esse o nome todo. E outras histórias. E outras histórias. Carta de Amor e outras Cartas de Amor histórias. e outras histórias. Conta um pouquinho desse trabalho. Eu vou anualmente a Pernambuco desde 2004, por conta do Mimo, né? Eu fui em 2004 tocar e a partir de 2005 eu fui coordenadora pedagógica do Mimo. E sempre fui tocar também no Mimo. Então eu conheci o Sérgio no Mimo, mas conhecia muito pouco de vista. Em 2018 a gente se encontrou e conversou muito, e a gente descobriu tanta afinidade musical, né, que a gente resolveu formar esse duo. Daí eu fui para Pernambuco, o Sérgio veio para cá, o Sérgio veio para morar no Rio, ele fica um pouco de lá e cá também, e a gente formou esse duo, e assim foi muito natural como tudo ocorreu, ensaios intermináveis, então a gente resolveu de cara. O Sérgio, como violinista, violonista, ele é compositor também, então ele tem obras para violino, né? Então, que eu já tinha ouvido ele tocar, ele mesmo estreou o concerto armorial dele, se não me engano, foi 2013, né, Sérgio? Que ele estreou o concerto armorial dele lá no Festival Mimo também, no Teatro Santa Isabel, ele também fez a estreia, eu já tinha ouvido que iria tocar esse concerto. Então foi isso, uma afinidade extrema musical também, a gente começou a ensaiar loucamente e o CD foi muito natural. Uma paixão em comum, nossa, a obra do Egberto Gismonti. Eu toquei várias vezes com o Egberto, tenho uma grande amizade com ele, o Sérgio também tem amizade com o Egberto, então o que a gente fez foi dedicar esse CD à obra do Egberto e do Sérgio, né? O Ricardo Takuchian, o professor Ricardo Takuchian, que escreveu o texto do encarte do CD, ele até define o CD como um cordel contemporâneo, né? Ele define como um encontro. Então ele tem toda uma pegada, assim, é um disco muito brasileiro, eu diria. Ele tem um lado bastante de concerto também, mas ao mesmo tempo é um disco muito popular, tem muito improviso. E então foi isso, foi o fruto de um encontro muito criativo também. E agora, assim, a gente passou a pandemia também juntos, porque o Sérgio chegou também no dia 8 de março no Rio, para a gente poder... Antes ele já estava aqui no Rio também, todo o processo de gravação do CD, a gente estreou também em Portugal, o duo. Então, assim, ano passado, inclusive, a gente tinha uma agenda de lançamentos do Carta de Amor incrível, assim, vários concertos, tudo adiado, como adiado. Mas enfim, então, mas é o que eu digo, Carta de Amor, ele até um CD, o encaixe é lindo, tem a capa, uma obra de arte do Romero Andrade Brito, assim tá dando para ver,
né? Então, assim, Sim. é um CD que mostra essa junção, né, do Sérgio como violonista. Ele não toca violino no CD, eu que assumi os arcos nesse CD, né? E isso, e a gente também toca as obras do Egberto de uma maneira que também induz em violino, e tem muito improviso, são versões também bem... O Louro, por exemplo, tem uma versão com uma introdução com efeitos contemporâneos, então, assim, é um CD que eu amo Tem muito, e para mim sempre uma foi muito pimenta a importante. mais. É o exercício criativo, né? Então eu e o Sérgio, como dois, a gente tem um espaço muito grande, tem muita afinidade nesse sentido, um conhecimento também muito parecido, que vem do violino também. Então é muito frutífero esse duo. A gente já está aqui, ó, assim, cheio de ideias, de Cheio de projetos, ideias, de né? A tudo. cabeça não para de Pode funcionar. aguardar. Não, ainda bem, acho que é o momento, assim, de exercer a criatividade para coisas boas que a gente pode jogar nesse mundo. Sim. Eu pratico isso, não é fácil, Krika, tem dia que eu te falo da vontade de não sair da cama, né? Porque está se estendendo demais esse período. A vida financeira da nossa categoria, como de todo mundo, mas assim, é uma catástrofe, então uma série de coisas, mas eu acho que não é momento... eu me sinto tão privilegiada, né, enquanto brasileira, enquanto uma série de coisas, enquanto ser humano, né, meio clichê falar isso, mas eu me sinto quase que na obrigação, né, de colocar coisas boas dentro do que eu posso fazer, do meu espaço, que também uma coisinha dentro desse todo, mas eu acho que é a minha maneira de eu acho que poder sobreviver e trazer coisas boas, porque está muito complicado, né? Então e se cada um exercendo a fizer isso, criatividade, né? Exercendo a a gente faz solidariedade também, Hum. né? Tudo que... Então, assim, eu acho que isso é um momento de grande transformação, isso que já vem vindo, não é de agora, né? Para a vida no nosso planeta, em vários aspectos, quer dizer, aí já é um assunto mais longo. Então, assim, a música nessa hora, eu sei, a gente, inclusive, enquanto duo, como estávamos aqui, nós fomos super pioneiros nessas lives, a gente começou a fazer essas transmissões. Antes disso ter, até foi no início da pandemia, a gente começou a fazer, era todo dia, depois semanais, cada dia um programa. Pessoas também dizendo, ai, salvou minha noite de quinta, salvou meu sábado. Agora que a gente tem feito menos, que a gente está bolando outras coisas, as pessoas vão querer a live, daí pelo menos elas ficam com falta, né? Então foi você saber que a música, a cultura, a arte, isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então eu espero que fique claro que nessa pandemia, uma das coisas que ajudou as pessoas a sobreviverem psicologicamente, psiquiatricamente, etc., foi essa possibilidade que a internet dá, né? Ler também, quem pode ler um livro, quem pode assistir coisas na internet, etc., conteúdos. Então, se isso não tivesse, eu fico imaginando, assim, a gente a teria loucura enlouquecido. Então, eu acho que o que acontece é valorizar isso e colocar na pauta de maneira que isso tem que ser, né, na formação que do é ser humano. Isso não é fundamental para qualquer coisa, não. Isso, para a formação do ser humano, né, e para a vida, né, assim, a gente precisa da arte, das experiências artísticas. A nossa vida está pautada por aí, né? No nosso dia a dia. O Regular já disse, né? A arte existe porque a vida não basta. E é isso. Exato. Precisa dessas experiências artísticas, né? E entender, talvez, claro que não dá para a gente generalizar, mas a pandemia foi uma oportunidade de entender a importância e a necessidade da arte no nosso dia a dia, porque todo mundo assistiu pelo menos um filme, né? Uma live, escutou música, teve oportunidade de ler livro, já que no dia a dia, né, de um outro tempo, a gente tinha tantos compromissos na agenda que não se dava conta de como isso faz falta, né, para o nosso bizarro dia, para nos tornar um pouco mais humanos.
Eu acho que sim, eu acho que nesse aspecto, se as pessoas estiverem com o coração, né, e o olhar abertos para isso, né? Eu acho que tem que ter também uma abertura aí, né, e não só condenar artistas por determinados. A gente vive um momento bem complexo no país, que eu também não é melhor não entrar aqui também nesse assunto, mas então tem isso também. Eu acho que tem uma questão de resistência também, né? Então a arte resiste, os artistas resistem e vão Sim. continuar resistindo, porque não há vida humana sem A cultura, experiência sem, artística, né, vida rica, experiência não é. rica humana, né? Então é bem por aí. E me conta agora, você, né, estava falando da Mimo, da sua experiência como coordenadora pedagógica. Como é que é isso, assim, é num festival coordenar o traço pedagógico, né, desse festival? Foi Como também muito é a experiência enriquecedor, e qual Drica, é a porque quando eu me importância, lembro, né? né, eu acho que ali dentro do Mimo, o Mimo cresceu muito o festival, né? Inclusive tem Mimo na Europa, etc. A etapa educativa tem outras características hoje em dia de quando era só em Olinda o Mimo, né? Então eu pude exercitar em todo esse período do Mimo, quando eu voltei da Alemanha para o Brasil, eu pude exercitar o desejo que eu tinha de contribuir de alguma maneira para a formação, né? Um lado mais pedagógico. Eu também sou professora de violino. Eu tenho alunos que estão na Filarmônica de Minas, tenho alunos que são professores hoje em dia. Então, assim, eu descobri um pouco mais tarde que eu também adoro dar aula de violino. Tive uma fase que eu não gostava muito, não, mais jovem. Mas, assim, eu adoro. Meus alunos são do tipo que me ligam até depois de profissionais. Então, tem todo esse lado de exercer, né, esse lado pedagógico. No caso do Mimo, eu pude também por exemplo, lá em Olinda, a gente fez coisas absolutamente inéditas, como formar em 5 dias, 6, 7 da etapa educativa. Cada ano teve um formato um pouquinho diferente. A gente formou orquestra sinfônica com os alunos, tanto de Pernambuco quanto de Barra Mansa. A gente realizou durante anos curso de regência com o maestro Isaac Karapchevsky, que não havia no Brasil praticamente curso de regência. Hoje em dia a gente até vê, né? Mas na época não havia. Então, o Mimo começou em 2004. O primeiro concerto do Mimo foi com o Nelson Freire. E eu fui tocar com o Blas Rivera, com quem eu tocava música de Piazzolla, música argentina, né? Um jazz, também não é música argentina, um jazz, tango, não sei, não vou ficar dentro do contemporâneo. O Blas também é um músico bastante amplo. Então, no ano seguinte, como eu já tinha feito isso para o Sesc, no Festival do Sesc de Inverno, só que uma coisa bem pequena, eu fui convidada pela Lu Araújo, que até já foi sua convidada, né? Sim. E a Lu e o André, que era diretor com ela na época do Mimo, e para fazer essa coordenação e curadoria da etapa educativa, que chamava etapa educativa, hoje em dia chama programa educativo. Então, isso, o primeiro ano foi muito pequeno, a gente fez as oficinas pequenas com as atrações do festival e foi crescendo, e cada vez e depois tinham ações de atingindo vários públicos, desde concertos com o querido e saudoso Jerzy Mileves, que é a Leida, faziam escolas, no primeiro ano eles foram em escolas da periferia de Recife e de Olinda, algumas escolas com terra, sabe? Assim, tocaram concertos nas escolas, eles tocaram em todas as escolas, provavelmente. Depois fizeram outro tipo de apresentação, que as crianças vinham para o teatro com bonecas, sempre variado. Então, tinha esse público infantil no Mimo, né? E depois as oficinas de formação de orquestra, que a gente fez durante anos, assim, no convento, em cenário do convento de São Francisco de Olinda, que é o convento franciscano mais antigo, se não me engano, do Brasil, um cenário maravilhoso. Então a gente aliava a música com o patrimônio histórico, que é uma das propostas do Mimo, desde os workshops com as atrações internacionais e nacionais, masterclasses com as atrações internacionais. Então, assim, muito variada a programação, variava, obviamente, de ano a ano. Então, durante anos, a gente fez orquestra Mimo e Egberto Gismonti, música de sobrevivência.
Foi uma coisa, na época, em 2008, absolutamente inédita. Isso tudo feito em 5 dias, com um nível de alunos bastante heterogêneo, muita raça, sabe? Muito amor ali também, muito trabalho envolvido. E, na realidade, a gente fez coisas lindas e faz, né? A pandemia também prejudicou tudo isso. E em Portugal, o programa educativo também é um sucesso, né? Então, para mim foi muito enriquecedor, eu pude exercitar, eu me lembro o primeiro concertinho, quando a oficina de cordas era minúscula, eu toquei junto lá no fundo para dar uma força para os meninos, e acabou, eu me lembro que eu chorava, eu fiquei muito emocionada, né? Então, eu pude exercitar esse lado de fazer. Hoje em dia eu vejo os alunos que passaram por ali, que são profissionais, então isso me alegra muito, me alimenta, né? É bom, então, né? O Mimo me proporcionou isso. Eu aprendi muito também, porque eu tive que pesquisar para propor temas para artistas de todo tipo de música. Recentemente tem muitos músicos de Mali, por exemplo, eu aprendi muito sobre música de Mali. Então, muito enriquecedor. Eu aprendi muito sobre música, conheci muita gente bacana, ampliei muito meus horizontes através do Mimo Festival. Que hoje em dia chama Mimo Festival, né? Então, e é mais esse lado pedagógico, realmente. Essa sua experiência, assim, você tem os seus alunos de violino, né? Como você falou, alunos particulares. Essa experiência pedagógica foi só no Mimo Festival? Ou você também essa experiência para outros projetos, outras maneiras, academia? Então, eu vou tomar aqui um gole de água. Eu, na realidade, na Alemanha, eu comecei a dar aula de violino. Nos meus 2 anos e meio, 2, 3 últimos anos na Alemanha, o meu sustento básico era dando aulas de violino. Eu dava aulas particulares e aulas num internato muito chique que tinha lá, que tinha um departamento de música. Mas eu tinha alguns alunos talentosos que queriam tocar, porque para o alemão faz parte da formação, você ter essa formação musical, né? Assim como eu tinha alguns alunos que eram obrigados a aprender o violino, porque estavam ali, tinha que escolher uma matéria, os pais obrigavam. Então, era assim, eu aprendi muito ali também, de psicologia, e como me adaptar à realidade de cada um para estimular a pessoa, porque não adianta você ter um padrão fixo, assim não é, cada um é um, né? Então, eu abordo muito assim, eu tenho alunos de vários tipos de abordagem, digamos assim. Eu dou aula, né? Ainda dou, com a pandemia não dou, mas desde 2008, no projeto Música nas Escolas de Barra Mansa. Então, dou aula de violino para vários violinistas de Barra Mansa. Vou 2, 3 vezes por mês a Barra Mansa e dou aula para os meninos lá. Então, assim, várias vezes eu fui para festivais como convidada, e daí tem sempre uma masterclass de violino, ou música de câmara, ou algo semelhante. No próprio Festival Vila Lobos, eu já exercitei algumas vezes ser professora de música de câmara, ouvir os grupos que concorrem ao concurso. Então, eu exercitei esse lado pedagógico de várias maneiras, desde a aula de violino. Eu não sou uma professora de teoria musical, essas coisas, não, mas também não sou uma boa professora com crianças, é uma coisa bem à parte, assim, eu percebo que eu não tenho... talvez eu não me dediquei o suficiente a isso também. Eu acho que é uma grande especialidade você dar aula de violino para crianças, assim. Então, é isso. Eu pude participar de diversas maneiras. E como coordenadora, eu fiz no SESC, coordenação para um festival SESC de inverno, em 2004, se eu não me engano, e não SB diretamente, mas próprio esse cargo de liderança que você exerce, eu acho que acaba trazendo alguma coisa, que você acaba tendo que coordenar coisas, né, na vida profissional o tempo todo. Então, de alguma maneira, isso também veio à tona, essa parte de coordenar, né? Então é isso, né? E, bom, a nossa viagem, a nossa prosa, a nossa viagem, fiquei acho que com um navio na cabeça. A nossa prosa tá... eu queria saber
né? Você já contou aí de onde você veio, aonde você está, para onde você vai. Crica, eu espero. O mundo em pandemia, a gente ainda fica meio, né, sem chão, mas alguns projetos, algumas novidades. Sim, eu tenho, assim, antes de tudo, sonhos, né? Então, eu tenho sonhos. Tenho vontade, mas são sonhos. Acho que quando acabar a pandemia, o meu sonho maior é viajar muito. Assim, tô louca para viajar. Acho que todo mundo vai ter engarrafamento em tudo quanto é lugar. Vai, inflação de passagens aéreos. Com o Du, nós estamos com vários projetos que, se tudo der certo, a gente vai ter muita coisa. Vou voltar, o SN vai voltar em ação também com seus concertos, suas atividades todas. Eu tenho planos de fazer um doutorado, continuar essa minha vida acadêmica e expandir esse meu trabalho, esse meu livro. Desejos e sonhos não faltam, né? E tenho vontade de fazer o Dragão 2, sim, como tem que ser alguma coisa diferente. Eu acho que isso não está suficiente amadurecido, mas para onde eu vou eu não sei. Eu acho que não dá para planejar tanto, né? Eu acho que dá, assim, tem algum edital aberto, uma coisa assim, a gente fazer, mas planejar, não sei te dizer aonde eu estou daqui a 6 meses. Eu imagino que eu esteja aqui muito bem, trabalhando e fazendo tudo, mas é difícil a gente saber, né, ao certo, assim, a vida ficou muito incerta. Eu nunca achei que fosse também tudo muito... Eu nunca planejei um futuro muito longo à minha frente, sempre mais curto, mas certamente estarei atuando com o que eu mais amo fazer, que é tocar. Eu solo, em duo com o Sérgio, que é uma atividade muito forte na minha vida. Eu vou continuar fazendo tudo que eu faço. O meu maior desejo mesmo é viajar muito, tocando também, depois dessa pandemia. É muito... botar o violino embaixo do braço e pegar a estrada. E o sonho com um Brasil melhor, né? Um Brasil melhor, e sonho, desejo mais que tudo, isso em algum momento vai acontecer, que todos estejamos vacinados, brasileiros e todas as pessoas no planeta, né? Que se controle essa coisa terrível que tomou conta. Então, assim, são muitos, e desejo ter saúde para continuar fazendo o que eu faço e me aprimorar cada vez mais também, né? É por aí. Que você continue nos presenteando com a sua música, Ana de Oliveira. Muito obrigada, querida. Pela sua gentileza em estar aqui comigo nessa prosa. Em breve, de novo, quando você tiver aí todos os seus sonhos e projetos, a gente se encontra nas estradas, vamos botar aí, né, vamos pegar a nossa Kombi e levar música para os 4 cantos. Daí você, bora tocar, bora passear, bora estradar, bora trabalhar, bora tudo, né? Bora vale para tudo. Crica, muito obrigada pelo convite, esse espaço é precioso, viu, querida? Muito obrigada e parabéns para você, pela tua atuação também, tudo que você tem feito, não só durante a pandemia. Obrigada, Ana, e parabéns e desejo sucesso sempre, tá? Seja sempre bem-vinda. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo grande. Boa noite a todos. Semana que vem tem mais Bora Prosear. E aproveitem o nosso canal, tem muita coisa boa por aqui. Quem não viu o festival Mulheres em Pauta, está aí no nosso canal do YouTube. Assista, porque só tem mulher poderosa lá. Beijos e até semana que vem.